Pode ir? Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós faremos a aula 7 do livro de Mateus. Essa aula ela contempla os capítulos 24, 25 e 26. O capítulo 26, o estudo de hoje, ele contempla somente até o versículo 46. Os demais nós faremos na nossa próxima aula. A nossa próxima aula será a nossa 8ª aula, a última aula desse projeto Estudo do Livro de Mateus. Para os irmãos que não participaram das primeiras aulas, não se preocupe. Nós estamos montando um material com todas as 6 primeiras aulas, que vai conter as perguntas e as respostas e até mesmo alguns dos comentários que foram ditos aqui durante as aulas. Então, se você não participou, não precisa se preocupar, porque você vai receber esse material aí se você estiver aqui conosco nessas 2 próximas aulas. Hoje nós estamos fazendo a nossa primeira transmissão online da aula. As primeiras aulas nós fizemos somente na modalidade presencial, foi aqui na igreja. As 3 últimas aulas nós fizemos online através de reuniões, como aplicativos como Zoom e Google Meet, foram reuniões online. E hoje nós estamos conseguindo iniciar aí um novo tempo, onde nós estamos fazendo tanto presencial quanto online aí, que é através da live. Você que está assistindo aí a nossa transmissão, você está sendo agora convidado a participar e não só a assistir. Então, nós vamos aqui fazer algumas perguntas, debater sobre respostas, todas elas estão dentro desses capítulos que foram citados, do 24 ao 26 do livro de Mateus. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, se quiser complementar, se quiser questionar algo, fique à vontade, manda aí no chat. O nosso pastor ele está aqui no notebook, olhando todas as participações aí, então fique à vontade para participar, para dar sua opinião, para criticar se for necessário, para trazer uma dúvida, uma pergunta, um esclarecimento, porque uma coisa que nós prezamos muito desde o início do nosso estudo é que todos aqui somos potenciais discípulos, todos aqui estamos para aprender e também para ensinar. Então hoje, talvez nós vamos conseguir ensinar um pouquinho, mas nós queremos aprender muito com vocês também. Então, você que está participando aí em casa, onde você estiver, na live aí, você que está participando aqui na igreja também, fique à vontade para poder se posicionar com relação às respostas às perguntas que forem feitas. E se você tiver alguma pergunta aí também, manda que, se possível, a gente responde. Se a gente não conseguir responder, pediremos ajuda aos universitários que estão aqui, que é o nosso pastor. Tem aqui a irmã Ágata, que já é universitária, tem a Gabriela, o irmão Júlio, a irmã Denise. Então, os irmãos estão aqui para nos auxiliar também. Amém? Vamos dar início, não vamos perder tempo. Irmãos, quando nós fazemos o estudo na modalidade apenas presencial, nós iniciávamos este estudo fazendo uma leitura de todo o capítulo que vai ser discutido no dia. Porém, isso leva algum tempo, e aí fica dinâmico aqui, porque a gente troca, algum irmão lê uma parte, outro lê outra, então fica um pouco dinâmico. Na live isso não vai ser possível, porque nós temos poucos microfones de captação, então se ficar passando para outros irmãos lerem, vai ficar bem difícil. E para não ficar muito maçante uma pessoa só ler, nós não faremos a leitura dos capítulos envolvidos. Porém, se você tem acesso à Bíblia, hoje nós temos Bíblia online, Bíblia no celular, Bíblia na internet, Bíblia em papel, Bíblia de diversas formas. Então, se você puder, depois do estudo, dar uma lida, até mesmo para ver se tudo aquilo que foi dito aqui está certo, porque, meus irmãos, o foco nosso precisa ser a palavra de Deus. Amém? Então, nós já vamos partir direto para as perguntas. Que perguntas são essas? Eu vou explicar para vocês. No início do projeto da Escola Bíblica e do estudo do livro de Mateus, nós fizemos várias apostilas de perguntas. Apostilas que continham 10, 12, 8 perguntas, e essas apostilas foram divididas em capítulos e subdivididas em aulas. Como eu disse para vocês, nós estamos hoje na 7ª aula, encerra na 8ª aula. Na aula de hoje nós teremos 7 perguntas que vão direcionar o nosso entendimento para aquilo que já foi lido por nós,
nos capítulos 24, 25 e 26 até o verso 46. Então, eu farei a leitura da pergunta. Alguns irmãos aqui da bancada estarão respondendo. Alguns irmãos que estão aqui participando também têm a oportunidade de responder a pergunta. E você aí de casa também terá essa oportunidade. Manda aí no chat. Tudo bem? Então, vamos já começar com a nossa pergunta de número 1. Para que você já fique ciente, são 8 perguntas. Eu mandei o material com as perguntas dessa nossa aula 7 no nosso grupo da igreja. Alguns irmãos me pediram o material pelo WhatsApp, eu também enviei. Nós já temos o material da aula 8. Assim que o nosso estudo de hoje finalizar, eu já vou estar mandando no grupo da igreja a nossa aula 8, o material contendo as perguntas da aula 8, contendo a orientação da leitura, qual texto ler, de que forma ler. Então, se você estiver interessado em receber este material depois, eu mando o material para vocês. Tudo bem? Se alguém não estiver participando do nosso grupo da igreja, mas está assistindo, está participando da live e precisa do material, manda no chat o seu WhatsApp ou manda no chat a solicitação, porque depois eu procuro você de alguma forma e te mando esse material da aula 8 para que você possa participar. O nosso estudo ele é feito 2 vezes por mês, sendo sempre no sábado, ou seja, um sábado sim, um não. Então, nós estamos fazendo a nossa aula 7 hoje. O próximo sábado nós não teremos aula, somente no outro sábado, lá no mês de junho, será a nossa última aula do estudo do livro de Mateus. Amém? Qualquer dúvida, manda aí no chat que, assim que possível, a gente vai estar respondendo. Vamos para a nossa primeira pergunta da aula. A primeira pergunta se encontra, a resposta dela está no capítulo 24 do livro de Mateus. E ela diz assim, pergunta número 1. Segundo Jesus, quais coisas são o começo das dores? O que são o começo das dores que Jesus cita lá no capítulo 24 do livro de Mateus? Se algum irmão aí no chat quiser participar, manda aí a sua resposta. Assim que possível, ela será lida. Se algum irmão aqui presencial quiser responder, eu sei que a Agatha hoje ela veio preparada para responder várias, mas ela disse que essa agora ela não quer, vai deixar a oportunidade para outra. Alguém aqui quer responder? Eu coloquei assim a minha resposta. Nação contra nação, reino contra reino, onde haverá fome e terremotos em vários lugares. Esses são alguns sinais que Jesus nos descreve aí no capítulo 24 dessa primeira pergunta. Algum irmão quer fazer alguma colocação, acrescentar algo mais, que estão aqui? Bom, isso mesmo que o nosso irmão Claudionor falou. Os sinais são falsos profetas, falsos messias, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos. Uma coisa muito interessante, meus irmãos, é que se nós olharmos para o planeta Terra, para a história do planeta Terra, para a história do mundo, nós já vimos várias vezes, em vários momentos da história, falsos profetas, falsos messias. Nós já vimos várias guerras, vários rumores de guerras, inclusive está tendo uma agora. Nós vemos nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo aí recentemente, né, a nação de Israel lá guerreando. Nós vemos em vários lugares fomes. Aqui no Brasil, às vezes no seu bairro, aí onde você mora, você vê pessoas passando fome. Nós vemos constantemente vídeos que mostram africanos, que mostram países depois de passar por uma catástrofe, como por exemplo um terremoto, um tsunami, várias e várias pessoas passando fome. E terremotos nós também já vimos em vários lugares. O que significa? Que o fim está próximo? Sim, o fim está próximo. Porém, esses sinais, eles não são somente para anunciar o fim, mas para nos fortalecer de que o fim está chegando. E o fim, ele não é uma coisa que vai acabar com a nossa vida, mas é um novo início para nós. Então, ouvir, ver, saber que esses sinais estão acontecendo, isso precisa fortalecer a nossa fé de que o nosso Messias, o nosso Salvador, que é um só, que é Jesus Cristo, está às portas e ele já está para vir. Então nós temos que fortalecer a nossa fé em Cristo. Amém? Amém. Alguém quer pontuar algo? Não? Irmão Júlio? Pode falar, irmão Júlio. Então sereis atribulados, e vós matarás. Sereis odiados de todas maneiras, de todas as nações, por causa
Sim. Sim. O irmão Júlio pontuou que no capítulo 24, verso 9, diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E o irmão pontuou que esse também é um sinal, com certeza. Nós vemos lá, por exemplo, um ponto que tem saído bastante na mídia, que lá na China, os cristãos, quando eles vão se posicionar ou fazer um culto dentro da sua própria residência, eles estão sendo condenados e até mesmo julgados e até mesmo condenados com penas porque eles não podem professar a fé em Cristo. Ou seja, eles estão sendo perseguidos. Isso é um sinal também. E, como eu disse, é um sinal de que a nossa fé deve fortalecer, porque o nosso Salvador, ele está às portas e logo ele poderá voltar. Amém? Pergunta 2. Para você, o que fará o amor de muitos se esfriar? É uma pergunta que também está no capítulo 24. O próprio capítulo, na leitura, você já vai perceber que há uma resposta. A pergunta, ela direciona uma resposta pessoal, porém, o próprio capítulo, ele já nos traz uma resposta. A pergunta, novamente, é: para você, o que fará o amor de muitos se esfriar? Algum irmão quer participar com a resposta? Então, vou responder. Por causa dessas provações e perseguições vindas de fora e da apostasia e os falsos mestres, o amor de muito cristão vão esfriar, e alguns abandonam a fé abertamente. Nós temos um texto claramente lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz isso aí. Ala, você pode ler esse capítulo para mim, por favor? E isso demonstra que muitos vão abandonar a fé claramente, se vão apostar da fé, vão seguir ensinamentos do homem, e os seus ouvidos vão estar atentos para essas coisas. Então Jesus está falando aqui, né, claramente, e é por causa das perseguições, das provações, né, que vai vir de fora, e aí a apostasia vai estar abertamente, e os falsos mestres com seus ensinos totalmente fora da Bíblia. E aí o amor de muitos cristãos que não estão baseados em Cristo vão se esfriar e vão abandonar a fé abertamente. Dê para mim, eu fazendo favor, Alan. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aí, a resposta ela é bem clara, né? O ensinamento do homem. Nós... Exatamente. Exato. Sim. E resumindo. Legal. Exato. É isso aí. É a iniquidade que vai esfriar o amor de muitos, né? Porque praticamente as pessoas vão se esfriando e o amor vai se desvencilhando. E as pessoas vão deixando se levar por essa doutrina. Exato. A irmã pontuou de que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É exatamente isso. Isso faz um fechamento aí de tudo aquilo que o presbítero Laércio nos trouxe. Como ele disse, a perseguição, as provações, o aumento da injustiça somadas a um ensino herético, que é aquilo que nós lemos lá em 1 Timóteo, quando fala que doutrinas de demônios serão ensinadas dentro das igrejas e os falsos profetas, tudo isso vai fazer com que o amor de muitas pessoas se esfrie. Eu diria até que não só de pessoas que não têm a fé firmada em Cristo, mas pessoas que têm a fé, mas ainda estão fracos nessa fé. São pessoas que não fortaleceram esta fé, não alimentam esta fé constantemente. Até o amor dessas pessoas poderá se esfriar. Por quê? Nós vemos constantemente, isso não é algo que está distante, não. Isso tem acontecido. E já há algum tempo. Nós vemos diversas perseguições. No Brasil, nem tanto, né? O nosso país é um país maravilhoso com relação a isso. Nós não temos perseguições, mas na Coreia, né, principalmente ali nos países da Ásia, nós vemos diversas perseguições, provações são constantemente, isso é na vida de qualquer cristão. E o aumento da injustiça tem sido tremendo. Nós vemos aí, se você ligar a TV, qualquer coisa que passar notícia política aí, você vai ver que o aumento da injustiça
Pergunta número 3. No seu entendimento, que perseverança é essa que irá nos salvar? No capítulo 24, Jesus fala de uma perseverança para nós sermos salvos por ela. Que perseverança é essa que irá nos salvar? A resposta também está no capítulo 24. Alguém quer pontuar aí? Colocou de resposta? Quer se pronunciar? A paciência e a perseverança serão coroados no final. Diz a respeito àqueles que permanecer fiel a Jesus, apesar da perseguição. A paciência e a perseverança. Então, nós temos que ter paciência e perseverança, porque no final nós vamos ser coroados. E Jesus vai estar junto conosco nessa caminhada do Evangelho. Para nós cristãos, é como o Alan acabou de falar, nós não estamos sendo perseguidos aqui no país. Nós temos essa liberdade de expressar a Cristo. Então, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem dado por nós. Essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje sentados, discutindo a palavra de Deus. Tem muitos lá na China, na Coreia, tem essa oportunidade. E nós temos essa oportunidade de chegar aqui, abrir a Bíblia, falar do amor de Deus e ter comunhão. Devemos continuar assim, sempre. Amém. É exatamente isso que o presbítero Aires falou. A perseverança é de se manter firme na fé em Cristo. Nós precisamos nos manter firme na fé em Cristo, porque é isso que irá nos salvar. Só abrindo um parênteses, nós já fizemos um estudo do capítulo 5 do livro de Mateus, mas o capítulo 5 ele trata de algo fantástico para as nossas vidas. Porque há um momento onde Jesus diz assim, está escrito na lei que se você adulterar, é pecado. Mas eu digo para você que se você pensar em cobiçar alguém, você já está pecando. O que Jesus está dizendo ali não é que não tem salvação para nós, mas que não há salvação por nós e somente por Ele. Ou seja, a nossa fé precisa estar firmada em Cristo, porque é Ele que irá nos salvar. É a graça de Cristo que nos salva. É o sacrifício dele na cruz que vem para nos salvar. Algo interessante, uma vez, semana passada eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, nós temos que fazer tudo exatamente como Cristo fez. Eu falei assim, olha, isso seria praticamente impossível, né? E outra, nós não temos que fazer tudo exatamente como ele fez, porque Cristo ele veio para cumprir toda a lei, mas uma vez que ele cumpre a lei, ele traz a nós um outro fundamento, uma outra ideia, que é viver em graça, pela fé nele. Ou seja, nós não temos que fazer tudo o que ele fez, porque nós não conseguiremos fazer, mas nós temos que fazer tudo o que ele nos ordenou que façamos. E a principal ordem, o principal fundamento de Cristo para as nossas vidas é: tenham fé em mim. Então nós temos que firmar a nossa fé em Cristo. Amém? Amém. Alguém quer pontuar algo? Eu posso sair do Mateus aqui? Pode? Pode, mano. Vamos lá. Sim. Legal. De dia e noite. Um ensinamento. E eu vou dizer para o senhor que tem algo muito interessante, porque Josué capítulo 1 é a mesma ideia. A mesma ideia, Deus fala para Josué, você precisa ser forte, você precisa perseverar na lei dia e noite, e todos os seus caminhos serão prósperos. A mesma ideia que Deus passa para Josué, que é quando o povo entra na terra prometida para se estabelecer, é a mesma ideia que Davi tem, porque foi Davi que fez o primeiro salmo, é a mesma ideia que Deus passa para Davi. Ele tem o mesmo entendimento do que Deus queria mostrar para o povo quando falou isso para Josué. Agora eu vou dizer para o senhor o que eu acho mais fantástico em tudo isso. Porque Tiago, capítulo 1, ele traz a nova ideia desse mandamento. Ele traz a nova ideia desse fundamento, melhor dizendo. Porque lá em Tiago, capítulo 1, ele diz assim, que se nós perseverarmos na lei perfeita que traz a liberdade,
dia e noite, então os nossos caminhos serão prósperos. Qual é a diferença de Josué 1, Salmo 1 para Tiago 1? Porque Josué 1 e Salmo 1 fala da lei mosaica, mas Tiago 1 fala da única lei perfeita que traz a liberdade, que é Cristo. Ou seja, hoje, o fundamento para nós não é só meditarmos na lei de Moisés, porque ela é um fundamento para a gente entender o porquê que a gente está aqui. Mas vai além. Ele transcende a lei de Moisés. Por quê? Porque ele vem com a lei perfeita que traz a liberdade, que é só uma, que é Cristo. A receita continua, só mudou o ingrediente. Amém? Amém. Alguém quer pontuar algo? Então vamos seguir. Pergunta de número 4. O que aprendemos com a parábola da figueira? No capítulo 24 de Mateus, há uma citação sobre uma parábola da figueira. Jesus fala da parábola da figueira. O que ele está querendo dizer ali? O que a gente consegue aprender com aquela parábola? Alguém quer pontuar? Ó, a Vicky está olhando aqui, acho que ela quer falar. A figueira, antes de dar os frutos, passa por um processo de renovação das suas folhas para começar a brotar. Com isso, Jesus nos afirma que ele está próximo a fim de cumprir o que está escrito nas Escrituras. É isso que eu coloquei a respeito dessa pergunta, se alguém quiser explanar a sua ideia aí. Bom, vou falar aqui. Exatamente, tá? O povo judeu, na verdade, isso é uma cultura da agricultura. Lá. O que acontece? A figueira, quando ela está próximo do verão, ela começa a dar folhas verdes, o que anuncia que o verão está por vir. Então, quando o verão está para chegar, as figueiras, elas brotavam folhas verdes. Então, o que Jesus está dizendo ali? Que assim como a figueira, ela anuncia, após brotar folhas verdes, ela anuncia que o verão está vindo. Quando você vê todos esses sinais, eles estão anunciando que eu estou voltando. Então, é aquilo que nós estamos falando desde o início. O capítulo 24, ele aponta para o retorno de Cristo. A todo momento, todos os sinais ali apontam para o retorno de Cristo. Tudo que a gente for falar aqui, que for baseado no capítulo 24, vai dizer a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé, porque Jesus ele está às portas e logo ele poderá voltar. Amém? Eu não sei se muitas pessoas sabem, às vezes nem sabem, mas quando eu vejo o arco-íris, eu digo, é um sinal de que ele não vai acabar com água. E muitas pessoas não veem aquele sinal, e toda vez que eu vejo aquele sinal, eu lembro. Sim. É um sinal também que a gente tem que lembrar que foi que Deus falou, né? Isso. Tudo isso é sinais que está na Bíblia, que a gente tem que observar os sinais. Por que está acontecendo isso? Porque Deus não deixou isso tudo claro, né? É um sinal. Isso serve para nos mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As promessas de Deus, elas se cumprem, se cumpriram e irão se cumprir. A palavra dele é uma só. Então, como o irmão Júlio pontuou, de forma muito sensacional, o arco-íris é um sinal. É um sinal que foi dado a Noé. Nem imaginava? Não, eu comecei a ler a Bíblia. Lendo que a gente vai aprendendo. Legal. O arco-íris foi um sinal dado a Noé de que Deus não iria acabar com a terra através das águas, como foi feito. Então, é um sinal, não é um sinal de algo que irá acontecer, mas é um sinal para nos mostrar que Deus é o mesmo. É um sinal para nos mostrar que Deus ele é soberano. As estrelas vão cair no céu. Ele vai ser fogo mesmo. Exatamente. Não vai ser brincadeira, não. Amém. Mais alguém quer pontuar algo? Então vamos seguir. Pergunta de número 5. Sobre a parábola das 10 virgens. O que você acha que as 5 virgens que foram imprudentes sentiram ao ouvir o noivo dizendo: em verdade vos digo, eu não vos conheço? Aqui a gente já pulou, já está indo para o capítulo 25. Se você aí de casa tem alguma pergunta do capítulo 24, ou se você aqui na igreja também tem alguma pergunta do capítulo 24, os irmãos que estão participando na live, manda aí o comentário, que
Se nós pudermos, responderemos ainda hoje. Do contrário, nós vamos ler as perguntas que forem mandadas e no próximo estudo a gente responde. Amém? Então vamos seguir agora para o capítulo 25. No capítulo 25 tem a parábola das 10 virgens. Aí a pergunta agora é: o que você acha que as 5 virgens que foram imprudentes sentiram quando ouviram o noivo dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço? Aqui é uma pergunta que a resposta ela é muito pessoal. Eu vou responder a minha resposta, que é pessoal. Eu tenho certeza que você tem uma resposta aí que tem um significado tremendo para a sua vida. E não tem certo nem errado, é a sua resposta. Tá? Depois, se você quiser trazer para nós, será muito bem aceito. Eu coloquei assim: muito provavelmente o que elas sentiram foi um desespero alucinante. Uma vez eu participei de uma peça de teatro que era das 10 virgens. Para quem não sabe, bem rapidinho, eu me converti em 2011 e era uma Assembleia de Deus. E aí lá teve essa peça de teatro das 10 virgens. Um determinado momento, abriu-se a porta lá na frente, aí o noivo falou isso, aí elas começaram a chorar, de repente todas as luzes se apagaram, aí tocou uma trombeta lá, meus irmãos, eu entrei num desespero, que eu não sabia o que fazer, parecia que eu explodia ao mesmo tempo que eu parecia que não sentia mais nada. Então foi uma ocasião onde eu pensei muito sobre o assunto, inclusive foi uma peça fantástica para a minha vida, mas voltando, nós lutamos e esperamos que possamos ouvir de Cristo outra coisa, como por exemplo, venham benditos de meu Pai, ou um abraço de Cristo, ou algo do tipo. Muito difícil nós que somos cristãos, que achamos que nos dedicamos totalmente a Deus, é muito difícil para nós pensarmos constantemente assim: se Jesus dissesse que não me conhece, o que eu iria sentir? É muito difícil, mas é um pensamento que nós devemos ter. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso vai nos ajudar a arrumar o percurso aí, a corrigir o percurso, a voltar para o caminho. Porque muitas vezes a gente acha que está no caminho certo e não está. Outro dia, quando eu fui responder, na verdade, essa pergunta, eu fiquei pensando nela, eu falei: meu Deus, eu acho que eu faço coisas para Deus. Imagina só eu chegar lá no céu e dizer: Senhor, mas eu me dediquei, montei um estudo, mas eu fui lá, eu trouxe a resposta do estudo. E já pensou Jesus olhar para mim e dizer assim: olha, filho, o estudo eu conheço, as coisas que você fez eu conheço, mas você eu não conheço não. Sabe por quê? Porque você não tinha intimidade comigo. Você fazia porque alguém mandou, você fazia porque tinha que fazer, você fazia porque ninguém queria fazer. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja fazendo coisas porque alguém mandou, porque não tinha quem fazer, ou porque eu vou fazer. Mas não, o trabalho com Deus ele precisa ser feito com intimidade com Deus. Isso aqui, essa pergunta, quando nós elaboramos todas as perguntas do estudo, ela foi elaborada por nós. A nossa equipe no início de elaboração, ela é uma equipe um pouco maior, né? Nos ajudou na elaboração o Claudio Honoro, a Laércio, a Vitória, a irmã Elaine. Nós nos juntamos, lemos todo o livro de Mateus e elaboramos todas essas perguntas. Então, quando chegou essa pergunta, quando eu fui montar o material final, que eu fui colocar essa pergunta, eu falei: meu Deus, essa pergunta precisa ter no estudo. Mas não só no estudo, essa pergunta precisa ter na nossa vida. Nós precisamos nos perguntar constantemente: Senhor, e se Jesus dissesse isso para mim? Porque aí eu vou analisar minha vida e vou falar: meu, o que eu estou fazendo? Porque pode ser que chega num dia e você vai dizer assim: mas Deus, eu era do grupo de louvor, eu estava lá louvando, mas Deus, eu era da equipe de mídia da igreja, mas Deus, eu entreguei sopão aí na rua. Ele vai falar: o sopão eu conheço, o louvor eu conheço, a mídia eu até conheço, mas você eu não conheço. Que isso não possa ser uma verdade para a nossa vida. Nós temos que ouvir de Deus: vem benditos de meu Pai. Mas nós só vamos ouvir isso se nós corrigirmos o percurso e caminharmos em direção a Cristo. Porque ele disse para nós uma vez que só há um caminho. Não há 2, não há 3. Não tem 1 milhão e eu posso escolher entre 5. Tem milhares e eu só posso escolher um, que é Cristo. Se eu não escolher esse caminho, meus irmãos, eu vou continuar caminhando a passos largos em direção ao inferno. Não é fácil dizer isso, mas é uma realidade que precisa ser dita.
Precisamos caminhar sobre um único alvo, sobre um único caminho, que é Jesus. Porque senão, no fim, o que nós vamos ouvir é: eu não vos conheço. Meus irmãos, para concluir, aqui na parábola das 10 virgens, as 10 virgens tinham as velas acesas. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não conheciam a Cristo. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não conheciam o noivo. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não esperavam por ele, porque elas esperavam por ele. As virgens conheciam o noivo, as virgens esperavam por ele, as virgens até se prepararam, mas a preparação não foi suficiente. Às vezes você está na igreja, você acha que se converteu, porque você ainda não entendeu que a conversão quem faz é o Espírito Santo na sua vida. Você acha que você está fazendo aquilo que é de Deus, você está fazendo algo que ele instituiu, mas não tem intimidade com ele para fazer aquilo. Às vezes a sua vela está acesa. Como nós estamos falando, todos esses sinais do capítulo 24, eles estão anunciando que Jesus está às portas. Então a vela está acesa, você está aqui, você está ouvindo, você já leu esse capítulo, em algum momento você já refletiu sobre ele. Opa, tem sinais acontecendo. Você liga a TV, vê lá um monte de gente morrendo, pessoas passando fome, e a fome tem se multiplicado por conta da pandemia. Aí você vê terremotos acontecendo em outros países, aí você vê nação contra nação, reino contra reino, você fala: meu, Jesus está vindo. Você sabe. Você sabe, você está esperando, a sua vela está acesa, mas será que tem óleo suficiente? Isso nós temos que pensar. Isso precisa ser uma realidade para nós. Meus irmãos, precisamos abrir os olhos. E eu não estou falando você precisa, eu estou falando precisamos, eu preciso. Quando eu li isso, desde o dia em que eu li isso aqui para mim trazer a minha resposta, eu não consigo parar de pensar nisso. E o meu maior, não sei se é uma angústia, não sei, o sentimento que eu mais sinto é de que eu preciso falar isso para o máximo de pessoas possíveis. Meus irmãos, vocês precisam pensar de que há uma possibilidade de você chegar lá e Deus dizer para você: eu não te conheço. Mas o que você precisa buscar é que ele te diga: vem, benditos de meu Pai. E te abraçar como um irmão faria. Amém? Amém. Alguém quer pontuar algo nessa? Eu quero só pontuar o Mateus capítulo 7, verso 23. Olha que Jesus diz: então ele diz: eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Mais alguém? Vamos seguir. Pergunta de número 6. Estamos acabando, irmãos. Pergunta 6 diz assim, também do capítulo 25, tá? Pensamos sobre o servo que enterrou o talento. No capítulo 25 tem uma parábola que fala dos talentos. E um dos servos desta parábola, ele enterra o seu talento. Então vamos pensar neste servo que enterrou o talento. Para você, por que ele fez isso? E trazendo para a nossa realidade, como é que você entende essa situação? Difícil, né? Alguém quer responder essa? Pode ir, irmão. Eu coloquei assim: a nossa realidade, o Senhor nos deu um talento. E nós vamos prestar conta desse talento que nos foi dado. Porque fomos comprados por um alto preço que está escrito, queria que eu, Alan, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que nos dá uma clareza da realidade desse versículo aí que nós estamos pontuando de Mateus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Amém. Alguém quer colocar algo mais? Meus irmãos, isso que o Claudionor falou é exatamente. E é muito interessante porque se você lê a parábola, se possível depois, quem não leu, leia, e quem já leu, releia. O servo no final ele fala assim, que ele temia o Senhor, porque ele era um Senhor que falava e cumpria.
Ele era um senhor que fazia jus às palavras. Então, por temor, ele escondeu. Vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas, por medo ou por vergonha, não escondem o seu talento? E não é nem por vergonha do Senhor, porque se tivesse temor, a palavra de Deus diz que a sabedoria está em temer ao Senhor. Então, o temor é um princípio da sabedoria. Porque temendo a Ele, você vai fazer aquilo que Ele te ordenou. E Cristo, nos seus últimos dias, qual é a ordem dele? Ide pelo mundo. Então, se realmente temesse ao Senhor, faria. Mas por temer consequências da vida. A nossa mente, ela é muito fraca. O nosso psicológico, ele é fraco. Então, por insegurança, por medo, por vergonha, ou por achar que alguém vai te transformar em chacota, por vários motivos, quantas pessoas não escondem o seu talento? Nós vemos o nosso grupo de louvor aqui em cima, e já ouvimos várias vezes o nosso pastor dizer assim, olha, nós precisamos de pessoas. Já vimos vezes de faltar músicos, e o pastor dizer, olha, precisamos de músico. Será realmente que não tem nenhuma pessoa na igreja que tem talento para fazer isso? A nossa igreja não é uma igreja pequena. Meus irmãos, eu já frequentei igrejas pequenas, já tive até a oportunidade de trazer a palavra de Deus numa igreja que tinha 7 membros. 7 membros tinha a igreja, era numa garagem. E isso é uma igreja pequena. A nossa igreja não é uma igreja pequena. Será realmente que não tem ninguém que saiba tocar um violão, tocar um contrabaixo? Será que não tem ninguém que poderia participar de um coral? Nós falamos constantemente no nosso estudo que precisamos de pessoas. Será que ninguém que tem uma habilidade de poder vir aqui e trazer um entendimento e ajudar alguém? Será que não tem ninguém assim? Às vezes nós estamos escondendo um talento que Deus nos deu por insegurança, por medo ou por achar que vai acontecer alguma coisa. Não vai. E se acontecer, olha só o que em 1 Coríntios capítulo 10 Deus fala. Que se você for tentado a algo que seja superior a você, eu te forneço um escape. Oh, Deus já pensou em tudo. Deus já pensou em tudo. Irmãos, às vezes a gente está vindo para a igreja, senta aqui, acha que o culto é para nós. Estou indo lá para o culto. Nem sabe para quem que é. E vem, e aí vai embora. Aí chega na sexta, às vezes vem, às vezes não vem. Aí vem no outro domingo. Meus irmãos, o culto é para Deus. Nós viemos aqui para cultuar a Deus. Para você entregar o seu culto a Deus. Então você tem que fazer isso da melhor forma. Se Ele te deu um talento, você tem que exercer esse talento aqui. Se esse talento não é para ser feito aqui, ele é para ser feito na rua, então faça. Quantas pessoas não estão por aí precisando? Eu nunca vi, tudo bem que nós estamos vivendo uma pandemia, eu nunca vivi uma pandemia, mas eu nunca vi tantas pessoas morrerem em tão curto período de tempo. Nós vemos constantemente, quem tem Facebook, eu nem entro mais, mas você abre o seu Facebook e é milhares de fotos, luto, 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 luto. Aí vai ver luto tia, luto pai, luto vô, primo, irmão. São pessoas que estão morrendo aí, meus irmãos. Será que tem em Cristo? Será que tem um único caminho que a gente acabou de falar? Nem dá conta mais de anunciar. Então, meus irmãos, as pessoas estão morrendo e não é lá em outro país, não. Porque às vezes, isso é muito interessante, é muito fácil eu falar assim, olha, se eu pudesse ser missionário na África, eu iria ajudar. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Jardim Santana aqui é uma comunidade onde pessoas passam fome. Se você pegar um ônibus aqui, você chega lá em 5 minutos. Se você for andando, dá 20 minutos. Você não precisa ir na África para ajudar pessoas. Lá precisa de pessoas. Mas se você não tem recurso para ir para lá, ajuda aqui. Ajuda as pessoas aqui. Usa o seu talento. Deus te deu um talento. Todo mundo tem talento para alguma coisa. Nós precisamos usar. Então, este servo, como o Claudionor falou, ele escondeu o seu talento porque temia, porque tinha vergonha. Quantos de nós não estamos fazendo isso? Então, isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos, não é... Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, não. Porque se fosse para fazer isso, a primeira a ser puxada teria que ser a minha. Eu estou aqui para ler o que a palavra de Deus nos orienta e recebo essa orientação e te passo porque eu amo a tua vida. E eu não quero que você sofra o que pessoas estão sofrendo, eu não quero que você continue caminhando para o inferno, eu não quero que você se perca, eu não quero que você perca a sua vida, mas eu quero que você ache ela em Cristo. Então é por isso que eu te falo isso.
Nós precisamos usar o nosso talento. Se você enterrou, hoje é a hora. Hoje é o momento. Vai lá, cava lá. Se você não sabe, procura o mapa, porque você deve ter feito um. Às vezes você é meio pirata, você fez um mapa aí, procura o mapa, vai atrás, cava esse talento, desenterra ele lá e bota ele para funcionar. Mas não dá mais para deixar ele enterrado. Amém? E vamos multiplicar, porque os outros servos multiplicaram. Amém? Alguém quer pontuar algo? Então vamos para a próxima. Pergunta de número 7. Por que os discípulos ficaram indignados? Lá no capítulo 26, agora nós estamos fazendo uma pergunta do último capítulo do estudo aqui de hoje. Capítulo 26. Se você tem uma pergunta do capítulo 25, manda aí, que daqui, assim que nós terminarmos, nós pediremos para o nosso pastor ler, caso tenha alguma pergunta ou algum comentário lá no chat. Então, se você tem alguma pergunta do capítulo 25 que ficou para trás, manda lá. Só pontuar uma coisa, meus irmãos, tanto no capítulo 24 quanto no capítulo 25, tem muitas outras perguntas que seriam excelentes de colocar. Tem muito conteúdo que nós poderíamos discutir e aprender. Só que se eu colocasse todas, esse nosso estudo do livro de Mateus iria durar, sei lá, uns 3 anos. Tá? Então, por não ter tempo hábil e por ser o primeiro estudo do nosso projeto, nós optamos por fazer perguntas mais simples e mais pontuais que vão facilitar no fundamento para a nossa vida como cristão. Então, por isso, algumas perguntas aí que possam surgir não estão aqui no nosso material, o que não impede você de fazer. Então, se você tem alguma pergunta do capítulo 24 ou 25, manda aí, porque agora nós já vamos para o 26. Amém? Repetindo a pergunta 7. Por que os discípulos ficaram indignados? Lá no capítulo 26, uma mulher, ela abre um vaso de óleo e lança este óleo sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos ficam indignados com essa atitude, porque aquele vaso era um vaso muito caro. E eu acabei respondendo já, né? Já. Eu ia perguntar se alguém quer responder, acabei respondendo. Mas alguém quer pontuar? Eu vou trazer só um entendimento relacionado a esse texto que eu achei muito interessante. Meus irmãos, é muito interessante ali porque no livro de Marcos e no livro de Mateus retrata esse mesmo episódio, assim como no livro de João. Mas o livro de Marcos e o livro de Mateus falam que os discípulos ficaram indignados. E só lá no livro de João, ele pontua que quem primeiro se indignou foi Judas. Judas Iscariote, que é o Judas, o traidor lá, que traiu Jesus. Judas, ele era meio que o contador aí, era a pessoa que ficava responsável, o tesoureiro de Jesus. Então, ele que ficava com a bolsa com os dinheiro, ele que organizava como que seria aplicado esse dinheiro para que o ministério fosse um ministério bem-sucedido. É muito interessante porque quando a mulher quebra o vidro com aquele óleo e derrama ele sobre Cristo, Judas, segundo o livro de João, foi o primeiro a pontuar a sua indignação. Nossa, mas esse vidro ele é tão caro, esse óleo é tão caro, nós poderíamos vender, pegar esse dinheiro e ajudar os pobres. Mas é interessante que o livro de Mateus e o livro de Marcos dizem que todos os discípulos ficaram indignados. Não só Judas, ele foi o primeiro, mas os outros também. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Porque se nós olharmos com olhos carnais, se nós imaginarmos somente essa situação e não o contexto dela, até que faz o maior sentido aquilo que Judas fala. Porque ele fala, poxa, não é melhor eu ajudar os necessitados? Então como que ela quebra um óleo tão caro, sendo que eu poderia vender e ajudar os necessitados? Mas esse não era o desejo no coração dele. Mas olha só um ponto fundamental que nós precisamos falar sobre isso. Não era o desejo no coração dele, e se nós olharmos para o contexto, ele não faz sentido aquela fala. Mas se olhar só para aquela situação, até que faz. Olha só quando as pessoas não estão olhando para Cristo, como elas são enganadas por algo que parece certo. Porque todos os outros discípulos que caminhavam com Cristo, que sabiam o que
a importância de Cristo, que entendiam Jesus como um Cristo. Porque quando Pedro fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, todos eles ouvem. Então eles sabiam que ele era o Cristo. Eles entendem que há um contexto espiritual muito importante ali, do que motiva ela a fazer aquilo. Mas eles fazem o quê? Ficam indignados juntamente com Judas. Quantas vezes na nossa vida não tem uma pessoa que no seu coração tem um desejo incorreto, maldoso, pecaminoso, como foi o de Judas, e a pessoa se indigna e fala coisas que parecem certas e a gente vai na onda e fala, é isso. É, verdade. Mas por que essa mulher fez isso? Quantas vezes nós não somos levados por uma onda que vai nos afogar? Quantas vezes na vida isso não acontece? Não aconteceu lá com o povo quando foi crucificar Cristo? O povo é levado, nós somos levados por uma onda que depois acaba até nos afogando. É por isso que é tão importante aquilo que o irmão Júlio falou na pergunta, algumas perguntas atrás, que nós devemos meditar em Cristo dia e noite. Dia e noite nós precisamos olhar para Cristo. Dia e noite nós precisamos meditar o que ele nos orientou a fazer, como ele responderia, como ele agiria. Como eu devo agir baseado em Cristo para uma situação como essa? Porque senão, meus irmãos, alguém com maldade no coração vai se levantar e vai dizer coisas que, sem olhar o contexto, faz até sentido e a gente vai falar, é verdade. Irmãos, vou compartilhar com vocês bem rápido uma experiência que eu tive. Eu fui numa igreja e o pastor estava pregando, mas ele estava, sabe, uma intensidade. E os irmãos glorificando, e ele chamando, e os irmãos dando glória, e de repente ele falou assim, porque o inimigo vai vir e vai matar todo mundo. E as irmãs, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, não tá nem ouvindo o que está acontecendo. Vem junto, sabe? Vem junto. Meus irmãos, que isso? Parece um boi seguindo a boiada. É? Sim. Eu sei que aqui na igreja isso não acontece. Eu sei que vocês aí não fazem esse tipo de coisa, mas a gente tem que ficar atento. Amém? Alguém quer pontuar algo? Então, vamos para a nossa última pergunta. Pergunta de número 8. Está ali próximo dos versos 20 em diante, até o 46 ali, do livro de Mateus, capítulo 26, quando fala, por que decidiram esperar a festa de Páscoa passar para prender Jesus? Por que que os fariseus, por que que os mestres da lei, por que que aqueles conspiradores que conspiravam na morte de Jesus, por que que eles decidiram esperar a festa da Páscoa passar para prender Jesus? Porque há um momento lá no capítulo 26 em que eles, conversando, eles decidem, vamos esperar a festa passar para a gente prender ele. Por que que vocês acham que isso aconteceu? Alguém quer falar? Exatamente. Gabriela respondeu que é para não haver revolta no meio do povo. Vamos pensar. Eles estavam num período que era a festa da Páscoa. E em Jerusalém vinham pessoas de toda a vizinhança ali. Todo o povo ia para Jerusalém para comemorar a festa. E a grande maioria do povo ali naquela ocasião eram galileus. E Jesus não era um galileu? Então eles pensavam assim, se nós prendermos ele na ocasião da festa da Páscoa, o povo dele, que são os galileus, que é o povo onde ele passou em todas as cidades deles, fazendo sinais e maravilhas, não vão deixar. Aí o que vai acontecer conosco? Primeiro, ele não vai ser morto, porque era essa conspiração, e outra, além dele não ser morto, a gente vai ficar queimado, porque a gente queria matar uma pessoa que eles veneram. Então eles não queriam. Mas Jesus não foi preso e morto na Páscoa? Ou seja, não aconteceu o que eles queriam. Mas o motivo deles quererem era esse. Mas olha que coisa interessante. Nós vemos que os planos de Deus, eles não são frustrados em circunstância alguma. Por quê? Eles não queriam que Jesus fosse preso na Páscoa, porque eles temiam que o povo
se rebelasse contra eles e soltasse Jesus. Mas o plano de Deus ele é tão perfeito porque Jesus foi preso na Páscoa e o povo ainda foi a favor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa é a palavra de Deus. Ela é uma só. Jesus precisava morrer naquela cruz no nosso lugar. No meu, no seu, no nosso lugar. E isso foi o que Deus determinou. E a determinação de Deus não pode ser frustrada. Por mais que as pessoas não queiram, por mais que tudo pareça favorável para que dê errado, mas dá certo. Porque olha só, o povo era o povo de Jesus. As pessoas que vieram de todas as cidades onde Jesus passou, fazendo sinais e maravilhas, estavam lá. As pessoas que viram Jesus entrando num jumentinho e gritaram hosana para ele, eram as pessoas que estavam lá. E foram essas mesmas pessoas que gritaram crucificam. Olha só. Tudo estava favorável para dar errado. Mas como a palavra de Deus, ela é uma só. Tudo deu certo conforme a vontade de Deus. O que a gente pode aprender como lição com isso, meus irmãos? Que por mais que a sua vida pareça estar perdida, por mais que você pareça, meu Deus, está um terremoto, está um caos aqui, eu não sei o que fazer. Se o seu olhar for para Cristo, se você se manter firme e forte olhando para Cristo, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. E a palavra de Deus é uma só. Amém? Alguém quer dizer algo? Não? Tem alguém que comentou alguma pergunta? Exato. Tá. Isso. Sim. O pastor Alexandre, ele comentou que há uma pergunta do pastor Haroldo lá no chat, onde ele nos questiona sobre algumas doutrinas escatológicas. Como eu pontuei, nós não estamos dando ênfase a nenhuma doutrina em si, nós estamos mais focando no contexto do que está sendo dito para trazer um entendimento prático e fundamentado para a nossa vida cristã. Então, por isso que nós não citamos vários outros pontos escatológicos, até porque nós não envolvemos nenhuma doutrina em específico. Nós pontuamos de forma panorâmica aquilo que o texto está trazendo. É claro que existem outras visões, outros pensamentos de doutrinas teológicas que falam o pós-milenista, como nós falamos do pré-milenista, e tem outras posições, mas não citamos profundamente nenhuma delas, por conta do objetivo do estudo em si. O que não impede, de mais para frente, nós desenvolvermos estudos que vão focar em alguma doutrina em específico. E aí sim nós traremos um panorama onde falaremos de todas as doutrinas para que as pessoas possam entender melhor. Estudos assim, normalmente, é quando nós focamos em falar apenas de pontos escatológicos, aí nós tratamos doutrina. Como nós estamos falando do livro de Mateus em si, por isso não focamos em nenhuma doutrina. Isso pode acontecer mais para frente, mas vai depender muito do andamento do nosso estudo. E uma outra questão que o pastor pontuou também, o pastor Alexandre, é que a nossa visão, enquanto Igreja o Brasil para Cristo, é uma visão pré-milenista. Então, por isso, em alguns pontos, nós damos mais um entendimento para essa doutrina, porém não focamos na doutrina em si, inclusive nem falamos dela durante o estudo. Amém? Mais alguém quer pontuar algo? Não? Então, meus irmãos, este foi o nosso estudo de hoje. Como eu disse no início,
Se você quer participar presencial, nós teremos, sem ser o próximo sábado, o outro, o nosso estudo presencial aqui na igreja. Não entendi. 5 de junho, obrigado. Dia 5 de junho é um sábado, às 18 horas nós faremos o nosso estudo presencial e da mesma maneira faremos a transmissão através da live. Então, se você não puder vir para estar aqui conosco, você pode participar através da live. Agora que nós, após a oração, nós iremos encerrar o nosso estudo e eu já vou mandar no grupo da igreja a apostila da nossa última aula, que é a aula 8 do livro de Mateus, que vai tratar aí do capítulo 26 em diante, porque nós paramos no verso 46, até o final do livro, e as perguntas são relacionadas a este final. Então, se você não faz parte do grupo de WhatsApp da Igreja Brasil para Cristo, sede São Miguel, não se preocupe, manda aí o WhatsApp seu aí no chat da live, porque eu vou acessar depois do chat, eu pego o seu WhatsApp e te mando, ou a foto de divulgação do nosso estudo tem o meu WhatsApp. Então, você pode pegar lá com alguém, ou pedir para alguém, ou pegar lá no Instagram da nossa igreja, OBPC, sede São Miguel, inclusive, segue lá, deixe seu comentário. E você pode pegar lá o meu telefone, me mandar uma mensagem, e eu te mando esse estudo. Quando o estudo do livro de Mateus se encerrar, como eu disse no início, nós faremos uma apostila com todas as perguntas de todas as aulas, as respostas e alguns comentários que nós fizemos durante o estudo, também nós colocaremos lá na apostila e você poderá receber este material. Este material, meus irmãos, eu vou entregar para quem participou de pelo menos uma aula. Por quê? Primeiro, para fortalecer o trabalho do estudo, e segundo, porque se você não sabe nem o que aconteceu, como que você vai pegar um material e vai sair lendo? Então, você precisa saber o que foi dito aqui, você precisa participar. Então, se você tem um interesse, participe aí na live, manda aí para os seus amigos participarem, ainda teremos mais uma aula. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser pontuar algo, este é o momento, fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, cale-se só até o próximo estudo. Amém? Amém? Pastor, o senhor ora por nós? Pode orar? Senhor, obrigado por este momento que nós estamos aqui, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar junto com nossos irmãos, Senhor. A nossa aula que foi bem produtiva, Senhor. Acreditamos que é um grande início de um grande trabalho, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações, ó Pai. Abençoa nossos irmãos que estão... Nós estamos despedindo dos nossos irmãos que estão aqui indo para o seu lar, Senhor. Que eles possam chegar na sua casa, Senhor, e meditar nesse estudo, ó Pai. Que eles possam se lembrar de cada resposta que foi falada aqui, Senhor. E assim nós encerramos, ó Pai, este momento de estudo. Obrigado por tudo, Senhor, por este momento de comunhão com os irmãos. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo sábado. Deus abençoe. Oh, nem esquenta.